Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Aliás, eu queria chamar a sua atenção, seria de extrema importância, você que me ouve em algum lugar, que você pegasse, se possível, a sua escritura e me acompanhasse nesta mensagem, na leitura da palavra. Eu vou te mostrar aqui, você que me ouve agora em algum lugar, independente do seu grau religioso, do lugar que você congrega, não importa, mas o que quero te mostrar é que há muita gente na presença de Deus, porém a maioria, não é a minoria, é a maioria, está transgredindo a palavra. A maioria está adulterando a palavra de Deus e não estão percebendo. Por isso eu queria que você me acompanhasse. Pegue a sua Bíblia, repito, e quando for feita a leitura da palavra, você vai se dar conta se você é ou não uma dessas pessoas. Eu não vim aqui criticar ninguém, mas vim aqui mostrar o que está escrito. Muita gente se recusa a enxergá-lo. Por isso peço que você me acompanhe. Se você for uma dessas pessoas, que você se arrependa, que você passe a renunciar. Se você for uma dessas pessoas, que você se afaste imediatamente das coisas que você sabe que Deus te aborrece. Senão você pode perder sua salvação. Como eu falei, vou te mostrar aqui. Apocalipse 22:18. Olha o que está escrito. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém acrescentar, diz aqui a palavra de Deus, se alguém acrescentar alguma letra da profecia deste livro, Deus lhe acrescentará os flagelos de igual modo. Para quem não sabe, a palavra de Deus, ela tem regra. E as regras que nos é posta pelo Todo-Poderoso, nem eu, nem você, nem ninguém, em algum lugar no mundo, jamais deveria violar essas regras. Jamais deveria ultrapassá-la. Por exemplo, quando Deus manda que alguém perdoe, é necessário perdoar, porque ninguém está acima da palavra de Deus. Quando alguém não perdoa, é como se estivesse acima, está ultrapassando. Quando a Escritura diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45, que nos dias de Jesus Cristo, se saía de porta em porta, quem tinha uma condição financeira melhor, vendia suas propriedades, saía de porta em porta ajudando os mais necessitados, dividindo o pão na medida que cada um necessitava, com alegria e singeleza de coração. É para usar a Escritura para abençoar, para acrescentar na vida das pessoas e não para tirar dela. Aqueles que usam a Escritura para tirar das pessoas, todos aqueles que usam a Escritura, isso é usura. Isso é avareza. Há um espírito de avareza chamado mamon, que traduzido em hebraico quer dizer dinheiro. Todos aqueles que usam a Escritura para pedir dinheiro, independente se é bispo, apóstolo, pastor, não importa essas igrejas, daí eu vou falar aqui, é mamon que está agindo nessas igrejas. Nunca foi e nem é o Espírito Santo. Isso é avareza. Quando a Escritura recomenda não ultrapassar, quem faz isso está ultrapassando, porque está indo contrário à palavra. Quando a Escritura manda se afastar de escândalo, é para se afastar, porque senão vai estar ultrapassando. Deus não concorda com escândalo. Deus é união, paz, amor, temor e não escândalo. Mas hoje em dia tem se escandalizado o Evangelho e tem parecido normal para a maioria. Mau testemunho, mau exemplo, está ultrapassando as regras que foi posto. Só você ir em Romanos capítulo 16,
Romanos capítulo 16, olha o que vai dizer. Romanos capítulo 16, verso 17 e 18 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Os que causam escândalo e desacordo. Ora, se está causando escândalo, está discordando da palavra de Deus. Afastai-vos deles. Por quê? Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, que é a avareza, né? E com suaves palavras que agradar as pessoas, falar o que elas querem ouvir, palavra lisonja, engana o coração dos incautos, daqueles que não têm o entendimento. Ora, essa escritura manda se afastar daqueles que causam escândalo por estar discordando da palavra, é porque Deus não está nesse lugar. Está ultrapassando a palavra não concorda com o escândalo. A palavra manda se afastar, são aqueles que usam o nome de Deus em vão, dando um mau exemplo, o mau testemunho. Por isso eu vou falar aqui, seja aqui do Ministério Semente da Fé, não importa, seja de Assembleia, de Mundial, Universal, Quadrangular, não importa a igreja, se tem escândalo, sai. Porque se você não se afastar, você vai para o inferno junto com a sua liderança. Se você não se afastar, você vai perder sua salvação junto com o seu líder. Pode ser você, repito, pode ser aqui do Ministério Semente da Fé. Se eu andar errado aqui, as pessoas estão no direito delas de saírem daqui e procurar um lugar onde pregar a verdade. Seja daqui de qualquer outra igreja, Assembleia, Mundial, Universal, Quadrangular, Presbiteriana, não importa. A Bíblia manda Romanos, capítulo 16, verso 17 e 18. Se está discordando da palavra, se tem escândalo, quer usar o nome de Deus em vão, dando calote, ei, sai, senão você vai para o inferno junto com o seu pastor. É Bíblia, não sou eu. Está ultrapassando o que está escrito. Quer tu não obedecer? Se você que me ouve congrega em algum lugar que tem escândalo e você está aí, estou indo só para Deus, não, você está cego, é Satanás quem está lhe cegando. É o diabo quem está cegando essas pessoas. Negócio de estar olhando só para Deus, olhar para Deus é obedecer, é fazer o que a palavra manda, é se afastar onde tem coisa errada. Política sujeiraiada, uma sujeiraiada tremenda. E as pessoas seguem. Sabe o que é isso? Pessoas que estão ultrapassando a palavra de Deus. Deus é santo. Deus não aceita sujeira, porque Ele é santo. Deus não aceita escândalo com o nome dEle, porque Deus é santo. Deus não aceita discordar da palavra dEle. Por acaso o Senhor está dividido? Porque essas discórdias que tem hoje em dia, se Deus o aceitasse, Ele estaria contra o que Ele mesmo falou na Bíblia. Se afasta, queridos. Pode ser a igreja que for, não importa. Se tem esse tipo de coisa errada, eu vou repetir, está indo tudo para o inferno. Se a Bíblia manda se afastar. Agora, quando alguém sabe e não se afasta, é como se você estivesse aprovando o que Deus manda reprovar. Quer ver que Deus manda reprovar? Eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar na Bíblia, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, eu vou lhe mostrar que Deus manda se afastar dessas coisas. Capítulo 5, versos 7 e 11. Efésios 5, estou no Novo Testamento, não estou na lei não, estou na graça. Efésios capítulo 5, 7 e 11, olha o que diz no verso 7 do capítulo 5 de Efésios. Portanto, não sejais participantes com eles. Aqui está falando das obras, as obras é o fruto da luz e as obras das trevas, não ser participando das coisas erradas. Aí diz assim no verso 11, olha o que está escrito, do capítulo 5 de Efésios. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não ser cúmplice das obras das trevas. O que é as obras das trevas? É alguém ultrapassar o que está escrito. E além do que está escrito, saber que Deus não aceita, saber que Deus não concorda e permanece. Antes, porém, reprovai-as. Se você que está me ouvindo sabe de coisa errada e você continua, você está ultrapassando. É como se você quisesse estar acima da palavra. Quem é o alguém? Quem é um membro de uma congregação? Quem é alguém que se declara apóstolo?
Quem é alguém que se declara pastor, que se declara bispo, padre, o diabo que o seja, para querer estar acima da palavra? Quem são esses pés de chinelo? Quem são esses desviados para querer estar acima da palavra de Deus? Quem é o homem no mundo para estar acima da palavra de Deus? Acordem, se arrependam, se convertam, se afastem, renunciem. Sabe por quê? Vou continuar no Apocalipse 22, 19. Primeiro, para aqueles que estão ultrapassando, indo além das regras que nos foi exposta. Não pode passar, não pode ultrapassar as regras. Quando ultrapassa é como se tivesse além. A recomendação da Bíblia é se afastar, reprovar. Não aprovar, aplaudir como muitos estão fazendo. Verso 19 diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se alguém tirar, é a pessoa saber da verdade contra ela. É a pessoa que está discordando da palavra, que não concorda com a verdade. É como se estivesse ignorando a verdade, é como se estivesse ignorando a palavra, é como se estivesse fazendo um pouco caso da palavra, está deixando a verdade em segundo plano, seguindo a teoria humana, seguindo a invenção do homem, seguindo religião e não o que está escrito na palavra de Deus. A palavra nem se pode acrescentar e além e nem tirar, tem que ser o que está escrito. E muita gente não está concordando com a sã doutrina, muita gente não está suportando a sã doutrina, muita gente está discordando, repito, muita coisa que Deus não aceita, muita gente está concordando, estão tirando a verdade, ignorando a verdade e estão implantando as suas próprias filosofias. E o povo está deixando se levar. E a Bíblia diz aqui, Apocalipse 22, 19: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, que é o direito de salvação, da cidade santa e das coisas que se acha escrita neste livro. Ou seja, se alguém está ultrapassando as regras que lhe foi posto, ou se alguém está ignorando a verdade, deixando a verdade de lado, não aceitando a sã doutrina e seguindo aquilo que os homens estão implantando, esse alguém perde o direito de salvação, porque Deus tirará o direito deste alguém na árvore da vida. Alguém vai dizer: ah, pastor, o senhor disse que ia falar de transgressão, de adultério. É verdade. Gálatas 2:18. Gálatas 2:18 diz assim: porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. O que é edificar? Aquilo que nós mesmos destruímos um dia. Lembra quando aceitamos Jesus? Quando descemos água, o propósito que fizemos, o pacto que fizemos com Ele, o compromisso que assumimos. Nós assumimos ali em sepultar a velha criatura, deixar de lado a mentira, deixar de lado a ignorância, deixar de lado a vaidade, deixar de lado a infidelidade, deixar de lado o coração podre, deixar de lado os ímpios, abandonar o mundo, renunciar a tudo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, lá no Evangelho de Lucas, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, que é renunciar a tudo. Mas pelo contrário, se alguém está na presença de Deus e continua dando calote, cometendo escândalo, discórdia, dando mau exemplo, vaidade, mentira, na companhia de ímpios, aceitando tudo que a palavra de Deus não concorda, concordando com as coisas que a palavra de Deus não concorda, política, que é essa sujeiraiada, palavrão, boca suja, que nem tem uns pregadores enviados de Satanás, boca suja, se dizendo de Deus, está transgredindo a palavra. Está aqui em Gálatas 2:18. Portanto, se torna a edificar aquilo que destruir. Que nós destruímos? A velha criatura, o pecado, o ódio, a mentira, a infidelidade, o engano, o mundo. É isso que destruímos quando aceitamos a Cristo. A mim mesmo me constituo transgressor, se eu torno a aceitar ou viver conforme eu era antes. Olha, quando aceitamos Cristo, nós se comprometemos a ter sepultado a velha criatura, a pessoa velha que éramos, e viver a nova criatura em Cristo. Quem está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura é e vive a novidade de vida. Não vive o que era,
viva a nova criatura em Cristo Jesus. Se torna edificar o que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Se alguém está transgredindo, por não renunciar, por não abandonar os erros, não abandonar a mentira, usar o nome de Deus em vão, transgredindo a palavra, está adulterando. Porque alguns estão indo além e outros estão ignorando a verdade, implantando suas próprias filosofias. Está transgredindo e adulterando a palavra de Deus. Aqueles que se envolvem com sujeira, política, ódio, discórdia, engano, vaidade, mentira, infidelidade, usa a Bíblia para tirar dinheiro. E isso é transgredir. Está adulterando a palavra de Deus. Será que muitos que estão me ouvindo não é algumas dessas pessoas? Eu tenho certeza que são. Alguém vai dizer: ah, pastor, o senhor está criticando, o senhor vai dizer, graças a Deus que Deus me salvou. E eu oro para que Deus salve a você também. Essa é a realidade. Quem não gostar, que coma menos. E quem está nesse tipo de lugar, todo lugar que anda errado, se afasta. Porque se você não se afastar, você vai perder a sua salvação também. Está transgredindo a palavra, está adulterando a palavra, está seguindo o que a palavra de Deus não concorda, está provando o que Deus reprova. E a Bíblia manda se afastar. Se você continuar, repito, seja a igreja que for, se continuar no escândalo, usando o nome de Deus em vão, na dureza de coração, a Bíblia é que diz, isso aqui é a conclusão do livro, Apocalipse 22:18, a conclusão do livro: Deus tirará a parte que cabe a essas pessoas na árvore da vida, ou seja, a salvação dessas pessoas lhes será tirada. Quer se salvar? Afasta de política, sujeira. Quer se salvar? Se afasta da mentira. Quer se salvar? Se afasta do ódio. Quer se salvar? Se afasta do escândalo. Se afasta da vaidade. Se afasta desse monte de coisa errada. Senão Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida. Não sou eu quem vos diga, é o Senhor. Isso aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus. Não se afasta não, para você ver. Fique nesses lugares que fica só tirando dinheiro do povo. Até a aliança do dedo tem igreja que está tomando das pessoas. Isso é avareza, é o mamon. Quem está nessas igrejas não é o Espírito Santo, é mamon, que traduzido no hebraico quer dizer dinheiro, o espírito de avareza. Fica seguindo esses demônios da avareza, você vai ver no fim para onde é que você vai. Depois de estar no lago, não pode sair de lá mais não, viu, irmão? Então se arrepende enquanto há tempo. Eu sei que muita gente vai ficar incomodado, mas eu tenho que falar a verdade. Quem recusar ouvir a verdade, a parte que lhes cabe na árvore da vida lhes será tirada também. Jesus é quem disse isso, não sou eu. A verdade dói, mas ela liberta. Eu vou ficando por aqui, mas que ouvir essa verdade, muitos que vão ouvir essa verdade, você se pergunta quem você está seguindo de fato, segundo a Escritura. Se é o Espírito Santo ou se é Mamon. Tem muitos que estão seguindo a Mamon e acham que é o Espírito Santo. Eu vou ficando por aqui. Deus tenha misericórdia de todos.